Você já se encontrou cercado por pessoas que pareciam sugar sua energia e minar sua paz mental? Algumas amizades são extremamente prósperas, enquanto outras desmoronam como castelos de cartas. Pois é, nós todos já passamos por isso. O filósofo estoico Epicuro nos aconselhava a escolher cuidadosamente nossas amizades, selecionando pessoas que nos impulsionem, que extraiam o melhor de nós. Certamente, você já ouviu falar que somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Hoje, vamos explorar essa ideia sob a perspectiva estoica, desvendando os 10 tipos de pessoas que podem sabotar nosso progresso na vida. Por isso é essencial se atentar se você tem essas amizades ou se convive com estes tipos de pessoa. Antes de mergulharmos, peço que apoie o vídeo para continuarmos disseminando a filosofia estoica. Se inscreva e ative o sino para não perder nenhum conteúdo. Primeiramente, vamos falar sobre o reclamão. Todos conhecemos alguém assim, seja um amigo, familiar ou colega de trabalho que parece encontrar defeito em tudo e no clima, nas pessoas ao redor, até na comida de um restaurante famoso. Essas pessoas nunca perdem a oportunidade de expressar insatisfação. Talvez você pense, por que isso deveria me importar? Posso simplesmente ignorá-las. Contudo, no dia a dia isso é totalmente diferente do que é imaginado. A exposição constante a tamanha negatividade tem um efeito drenante no seu bem-estar mental, tornando-se como um vazamento lento que esgota sua reserva de energia emocional. A filosofia estoica nos incentiva a focar em soluções acionáveis, em vez de nos determos nos problemas. Imagine-se colaborando em qualquer projeto com um eterno reclamão. Cada reunião torna-se uma sessão exaustiva de queixas, sem espaço para diálogo construtivo. O entusiasmo de todos os envolvidos diminui, e somos desviados de encontrar soluções efetivas. Gradualmente, nos sentimos desencantados com diversas atividades, possivelmente, até com a vida em geral. Para ilustrar, suponha que esteja envolvido em um projeto crucial em vida. Seu colega ou amigo, vamos chamá-lo de João, é um reclamão frequente. Em cada encontro, destaca os aspectos negativos dos seus projetos, desde a sua vontade de comprar alguma coisa, até questões organizacionais. Inicialmente, tentamos ouvi-lo e incentivá-lo, mas, com o tempo, a negatividade implacável de João começará a te afetar profundamente. A atmosfera da amizade e os simples encontros se transformam em momentos pesados e ineficazes, deixando todos exaustos após cada conversa. Diante desse cenário, a filosofia estoica oferece princípios valiosos para lidar com a situação. Em primeiro lugar, concentre-se no que está sob seu controle. Embora não seja possível controlar os pensamentos ou ações de João, é possível gerenciar suas próprias reações e pensamentos. O foco deve ser aprimorar o desempenho, em vez de permitir que a situação se deteriore devido às atitudes negativas. Desafiar os pensamentos negativos é essencial. As visões pessimistas podem não refletir a realidade ou serem significativas. Portanto, é crucial questionar esses pensamentos e buscar enxergar os aspectos positivos. Por fim, é fundamental criar um ambiente positivo, incorporando os princípios estoicos e uma atitude construtiva. Essa abordagem pode influenciar positivamente, contribuindo para um ambiente mais encorajador. Vale lembrar que a filosofia estoica não busca mudar os outros, mas sim gerenciar e reagir às situações ao redor, mantendo uma atitude positiva e focando em soluções diante da negatividade alheia. A pergunta que se impõe é: como o estoicismo nos capacita a lidar com um reclamão? Existem diversas estratégias a serem empregadas. Em primeiro lugar, limite a exposição a essa pessoa sempre que possível. Se isso não for viável, como no caso de um membro da família ou colega de trabalho, a alternativa é se distanciar mentalmente durante suas reclamações. Considere essas queixas como uma tempestade passageira, barulhenta e perturbadora, mas, em última análise, temporária e impotente diante da montanha inabalável que representa a sua própria tranquilidade interior. A terceira opção é direcionar a conversa para soluções ou mudar o assunto para algo mais construtivo. Nas palavras de Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força.
Essa sabedoria estoica temporal nos encoraja a proteger nossa paz mental diligentemente, assegurando que a negatividade dos reclamões crônicos não nos desvie do nosso caminho interior de resiliência e virtude. Quanto ao segundo tipo de pessoa, o imã de dramas, imagine-se navegando pela vida como um navio em águas calmas, apenas para deparar-se com o redemoinho chamado imã de dramas. Essa figura parece atrair. Imerso em uma sucessão constante de crises, conflitos e controvérsias, é como ser irresistivelmente puxado por um redemoinho, com uma habilidade inquietante de sugar para seu vórtice de caos. Inicialmente, a energia do imã de dramas pode parecer atrativa, confundindo-se com paixão ou empolgação. No entanto, a percepção logo revela que estar em sua esfera é como navegar um navio em meio a uma tempestade, algo exaustivo e perigoso. Lidar com os dramas de pessoas obstrutivas torna-se desafiador, pois as situações urgentes delas frequentemente fazem com que você sinta que são suas próprias. O caos delas pode se espalhar, e você pode até se ver envolvido em conflitos nos quais inicialmente não tinha parte. Considere um exemplo específico. Imagine ter uma amiga, Sarah, que frequentemente entra em conflitos no seu círculo social. Recentemente, Sarah se envolveu em um debate acalorado sobre um problema dentro do grupo. Esse debate evoluiu para um conflito sério entre Sarah e outros membros do grupo. Sarah parecia muito irritada e insatisfeita com os outros membros por não concordarem com seu ponto de vista. Ela frequentemente critica e reclama dos outros, mostrando-se frustrada com a situação. Nesse ponto, você começou a sentir pressão e tensão ao continuar fazendo parte desse grupo. Sarah traz essas situações de conflito frequentemente para as conversas e reuniões do grupo, sem sinal de que vá parar. Apesar de ter tentado conversar com Sarah, resolver conflitos e oferecer conselhos, nada parece ajudar a resolver a situação, e você não consegue mudar a perspectiva dela ou amenizar a tensão. Para aplicar os princípios estoicos e evitar ser arrastado pelas emoções negativas de Sarah, você pode empregar uma técnica chamada escuta reflexiva. Em vez de tentar persuadir Sarah ou entrar no conflito, você pode refletir de volta o que ela diz de maneira não julgadora. Por exemplo, quando Sarah reclama dos outros por não concordarem com ela, você pode dizer: então você se sente frustrada com a discordância deles, certo? Dessa forma, não se envolve na discussão, não aumenta a tensão, mas ainda deixa claro para Sarah que está ouvindo e é empático em relação às suas emoções. Se Ana persistir na manutenção do conflito e você perceber que fazer parte desse grupo já não se alinha com seu humor e objetivos, pode-se aplicar a última estratégia mencionada no texto, o tornar-se seletivamente indisponível. Isso pode incluir um afastamento temporário do grupo ou buscar atividades e relacionamentos mais alinhados com seu estado de espírito. O estoicismo nos recorda da importância de valorizar nosso tempo, e, por vezes, isso implica estar indisponível para outros. As crises das pessoas, especialmente se forem recorrentes sem resolução, podem ser desgastantes. Desligue seu telefone em determinadas horas, estabeleça períodos de foco exclusivo no trabalho ou desenvolvimento pessoal, deixando claro que, durante esses momentos, não deseja ser perturbado. Parafraseando Sêneca, a verdadeira felicidade está em aproveitar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Isso pode ser especialmente útil ao lidar com imãs de dramas. Em vez de se preocupar ansiosamente com a próxima crise, concentre-se no momento presente, onde você tem controle. Desfrute de sua vida e não permita que ela seja perturbada pelo trauma alheio. Faça questão de conduzir seu navio com tranquilidade, afastando-se dos redemoinhos que ameaçam sua jornada em direção ao crescimento pessoal e à tranquilidade. O terceiro tipo de pessoa a evitar é a pessoa desfavorável. Imagine-se como um artista pintando uma tela. Cada pincelada adiciona cor, profundidade e vida à sua visão. E então surge o pessimista. Eles entram no seu estúdio, observam seu trabalho e imediatamente começam a criticar. Você tem certeza sobre essa cor? Isso não parece realista. Você sabe que a maioria dos artistas nunca vai longe. Suas palavras, como pinceladas de tinta cinza, começam a obscurecer sua vibrante tela. Isso não é uma crítica construtiva padrão, ao invés disso, uma aura persistente de dúvida e negatividade.
Por exemplo, ao embarcar animadamente em um novo caminho de carreira, após pesquisa, conversas com especialistas e cursos introdutórios, ao compartilhar sua empolgação, outros rapidamente enumeram todas as razões pelas quais pode não dar certo. O mercado é muito competitivo, você tem as habilidades necessárias e se você falhar? Em breve, as dúvidas deles começam a parecer suas próprias, e sua visão uma vez confiante começa a vacilar. Não permita que as palavras negativas o derrotem ou erodam sua confiança. Em vez de abraçar a dúvida e concordar com elas, adote uma abordagem diferente. Faça a si mesmo perguntas como: por que o mercado é tão competitivo? Posso melhorar minhas habilidades para enfrentar esse desafio? Se encontrar dificuldades, posso aprender com meus erros e falhas para me tornar mais forte? Assim, é possível direcionar a preocupação dessas palavras para buscar soluções e considerar maneiras de superar os desafios. A chave para lidar com um pessimista, especialmente alguém próximo a você, é adotar métodos não convencionais. Um método eficaz é pedir conselhos a eles, em vez de apenas compartilhar seus planos ou aspirações. Colocando as pessoas em um papel consultivo, é menos provável que ataquem suas ideias diretamente, podendo oferecer feedback mais construtivo. Outro método envolve inverter a situação por meio de uma técnica chamada confrontação positiva. Em vez de absorver a negatividade, desafie-os a pensar em soluções. Se disserem que você nunca conseguirá mudar de carreira nesta fase, contra-ataque com uma perspectiva interessante: como você acha que alguém poderia fazer com sucesso uma mudança de carreira? Isso não apenas desvia a negatividade, mas também incentiva uma forma mais construtiva de conversa. Lembre-se das palavras do filósofo estoico Epicuro: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Ouvir não significa absorver a negatividade de todos, significa discernir contribuições valiosas de mero ruído. Quando os pessimistas começarem a obscurecer sua tela com suas sombras de dúvida, dê um passo para trás. O quarto tipo de pessoa a evitar é o positivista tóxico. Conhecemos essa pessoa, aquela que sempre exala sol e arco-íris, além de infinitos emojis. São os que dizem para você simplesmente ser feliz quando está passando por um período difícil, desconsiderando seus sentimentos e experiências com um aceno superficial de otimismo brilhante. Imagine sua vida como um jardim, repleto de flores, mas também de ervas daninhas e pragas. Contudo, um positivista tóxico insiste em ignorar qualquer coisa que não seja uma rosa desabrochando. Tem pulgões em suas folhas? Apenas concentre-se nas flores, eles diriam. Apesar de parecer inspirador, essa abordagem pode fazer com que você se sinta invalidado e desconectado da realidade. Vamos considerar uma situação, uma difícil separação. Você está enfrentando tristeza, confusão e a busca por equilíbrio emocional. Uma separação é uma das experiências mais desafiadoras da vida, repleta de dor, desgosto e a sensação de se perder após o rompimento. Em momentos assim, os conselhos de um positivista tóxico podem ser extremamente frustrantes e irracionais. No vasto mar da vida, há muitos peixes. Sorria e seja feliz, diriam. Essa afirmação, embora tenha um contexto significativo e verdadeiro em um sentido amplo, fale em reconhecer a dor e as dificuldades que você está enfrentando atualmente. Em uma separação, sorrir e viver feliz nem sempre é útil. Esse tipo de positividade excessiva muitas vezes negligencia a complexidade das emoções humanas e as realidades da vida. A vida não é sempre repleta de felicidade, e, por vezes, precisamos confrontar emoções negativas, como tristeza, luto e decepção. Essas emoções são aspectos naturais e inevitáveis da vida, e a autocondenação por senti-las só aumenta a dor. Em vez de suprimir todas as emoções negativas e focar apenas nas positivas, podemos aprender a confrontá-las, aceitá-las e considerar como podem nos ajudar a crescer e aprender. A chave é manter um equilíbrio entre o positivo e o negativo para vivenciar a vida de uma maneira mais realista e equilibrada. Como cultivar seu jardim sem permitir que os positivistas tóxicos o pisoteiem com sua pulverização indiscriminada de good vibes? Uma estratégia é envolvê-los em uma discussão que abrace tanto a luz quanto a sombra. Se insistirem para que você apenas olhe pelo lado positivo, você pode responder: sim, sou grato pela minha saúde, mas também está tudo bem sentir tristeza sobre esse problema específico. Ambos podem coexistir.
Outra abordagem é empregar a granularidade emocional, a capacidade de sentir e diferenciar uma ampla gama de emoções, tanto positivas quanto negativas. Quando o positivista tóxico insistir para que você simplesmente seja feliz, tire um momento para reconhecer e rotular seus sentimentos matizados. Estou me sentindo um pouco melancólico hoje devido a tal motivo, e está tudo bem, pode ser uma afirmação libertadora. Em consonância com o pensamento estoico, Sêneca afirmou: a verdadeira felicidade é entender nossos deveres para com Deus e o homem, aproveitar o presente sem uma dependência ansiosa do futuro. Observe o equilíbrio entre compreender deveres, nem sempre agradáveis, e desfrutar do momento presente. A abordagem estoica não se resume a concentrar-se apenas no positivo ou no negativo, trata-se de acolher a complexidade da vida com equanimidade. Portanto, quando o positivista tóxico tentar lançar seu confete em seu jardim meticulosamente cultivado, dê um passo para trás. Lembre-se de que um jardim precisa tanto de sol quanto de chuva para florescer e abrace todo o espectro emocional. Continue nutrindo seu jardim com a riqueza e complexidade que ele merece. O quinto tipo de pessoa a evitar é a vítima. Imagine a vida como um jogo de xadrez, onde cada jogador tem o mesmo conjunto de peças e o objetivo comum de colocar o rei do oponente em xeque-mate. Movimentos estratégicos, sacrifícios e aceitação de riscos fazem parte do jogo. No entanto, a vítima culpa o tabuleiro, as peças ou até mesmo o oponente por cada movimento ruim. A história da vítima é um relato incessante de sofrimento, com ela própria desempenhando o papel de protagonista impotente na vida. Essa analogia nos ajuda a compreender como cada um de nós enfrenta desafios e toma decisões nesse jogo. Todos começam com o mesmo conjunto de peças e um objetivo compartilhado. É necessário pensar estrategicamente e planejar cuidadosamente os movimentos, assim como movemos as peças de xadrez no tabuleiro. Em alguns momentos, faz-se necessário sacrificar e assumir riscos calculados para alcançar objetivos. A diferença entre aqueles que têm sucesso e as vítimas reside na maneira como respondem às falhas e dificuldades. A vítima constantemente busca atribuir a culpa a fatores externos, como o tabuleiro de xadrez, as peças ou até mesmo o oponente, diante de desafios ou fracassos. Em vez de assumir a responsabilidade por suas ações ou decisões, acredita que uma força externa está sempre trabalhando contra ela, perpetuando a sensação de estar constantemente em xeque-mate. A vida da vítima muitas vezes se transforma em uma narrativa interminável de sofrimento, com ela própria no papel de personagem principal impotente. Fale em reconhecer suas escolhas e o poder de controlar seu próprio destino. Por outro lado, aqueles que têm sucesso compreendem que a vida apresenta desafios e fatores incontroláveis, mas a forma como respondem e decidem seus próximos movimentos no jogo da vida. O essencial é reconhecer que todos enfrentamos dificuldades e fracassos na vida, sujeitos a fatores externos que podem nos impactar. Contudo, a diferença reside na forma como lidamos e aprendemos com essas situações. Embora nem sempre tenhamos controle absoluto, nossa reação e decisões no jogo da vida, em última instância, moldam nosso destino. É crucial entender que algumas pessoas enfrentam desafios reais e questões sistêmicas. No entanto, a vítima que abordamos aqui utiliza sua situação como uma desculpa perpétua, recusando-se a assumir responsabilidade por suas ações ou omissões. Talvez você se encontre envolvido em sua trama, talvez como personagem secundário que constantemente precisa resgatá-los. Suponha que você tenha passado horas ouvindo um amigo culpar exclusivamente os ex-parceiros por sua série interminável de relacionamentos fracassados. Isso não apenas consome seu tempo, mas também pode sutilmente encorajá-lo a adotar uma mentalidade de vítima em sua própria vida. Então, como lidar com uma vítima, especialmente quando é alguém próximo a você? Uma abordagem não convencional, mas eficaz, é fazer perguntas abertas que os estimulem a refletir sobre sua situação. Em vez de propor soluções ou tornar-se o solucionador constante de seus problemas, experimente perguntas como: o que você acha que poderia fazer de forma diferente nesta situação? Ou como você se imagina assumindo o controle desta área de sua vida? Outra estratégia é demonstrar empatia e bondade, mas evite resgatá-los de situações nas quais precisam navegar por si mesmos. Ofereça um ouvido atento, mas não se torne o solucionador perpétuo de seus problemas. Recordando as palavras do filósofo estoico Epicuro, a melhor vingança é ser diferente daquele que cometeu a injustiça.
Se sentir sendo arrastado para a narrativa da vítima, resista à tentação de tornar-se uma vítima você mesmo. Assuma o controle de seu próprio tabuleiro de jogo, faça seus movimentos e lembre-se de que, no xadrez da vida, estar constantemente em xeque-mate muitas vezes é uma escolha, não um destino. Mantenha suas peças avançando, faça sacrifícios estratégicos quando necessário e jogue não por vingança ou piedade, mas por crescimento e sabedoria. Determina, em última instância, seu destino. O sexto tipo de pessoa é o vampiro do tempo. Imagine sua rotina diária como uma sinfonia cuidadosamente elaborada, onde cada instrumento representa uma tarefa ou compromisso, e quando tocados juntos, criam um equilíbrio harmonioso. No entanto, surge o vampiro do tempo, gritando fora de tom, abafando a melodia e perturbando o fluxo da composição da sua vida. Vampiros do tempo são indivíduos que constantemente exigem seu tempo e atenção, muitas vezes sem fornecer muito valor em troca. Pode ser um amigo que liga habitualmente para conversas intermináveis e vagas que o deixam exausto e atrasado, ou um colega que consistentemente interrompe seu trabalho com assuntos triviais, fazendo com que você perca prazos. Os vampiros do tempo não apenas consomem seu tempo, mas também perturbam seu foco, produtividade e paz de espírito. Para lidar com eles, é essencial estabelecer limites claros, comunicar sua disponibilidade e limites de forma firme, mas educada. Informe-os quando estiver disponível para chamadas ou reuniões e quando precisar de tempo de trabalho focado e ininterrupto. Encoraje-os a respeitar sua agenda, assim como você respeita a deles. Outra estratégia é redirecionar suas demandas para métodos de comunicação mais produtivos ou eficientes. Por exemplo, se um amigo costuma se envolver em conversas prolongadas, sugira uma chamada mais curta ou uma mensagem para manter a comunicação eficiente. O objetivo é preservar sua sinfonia diária, mantendo o equilíbrio e minimizando as interrupções indesejadas. Ao sugerir a mudança para mensagens de texto ou e-mails mais curtos e concisos como meio mais eficiente de comunicação, você não apenas economiza tempo, mas também cria um ambiente de comunicação mais conveniente para ambas as partes. Mudar a forma como você se comunica pode trazer vários benefícios. Em primeiro lugar, permite que você tenha mais controle sobre o seu tempo, possibilitando interações em seu próprio ritmo. Você não fica limitado por chamadas telefônicas longas e indefinidas que talvez você não queira ou não possa atender imediatamente. Em vez disso, você pode ler e responder a mensagens de texto ou e-mails quando estiver pronto. Em segundo lugar, optar por mensagens de texto ou e-mails como meio de comunicação pode resultar em interações mais poderosas e eficazes. A capacidade de organizar pensamentos de forma concisa e direta auxilia o destinatário a compreender e responder prontamente, otimizando a troca de informações e reduzindo o desperdício de tempo associado a conversas longas e vagas. Além disso, adotar essa forma de comunicação cria um ambiente propício para discutir e resolver problemas específicos. Ao focar em perguntas e solicitações essenciais, o destinatário pode fornecer respostas precisas sem a necessidade de discussões prolongadas, maximizando o tempo de ambas as partes e garantindo uma execução mais eficiente de tarefas. Implementar essa estratégia permite afirmar o controle sobre o seu tempo e manter a eficácia na vida diária. Ao propor diplomaticamente e racionalmente melhorias na comunicação, você cria um ambiente positivo e conveniente para você e seus contatos. Na filosofia estoica, há uma ênfase em compreender o que está sob seu controle e o que não está. Vampiros do tempo frequentemente tentam assumir o controle de sua agenda e atenção, mas você pode afirmar seu controle estabelecendo limites e gerenciando seu tempo intencionalmente. Nas palavras do filósofo estoico Sêneca, não é que tenhamos um curto espaço de tempo, mas desperdiçamos muito associando-nos a pessoas que não elevam você. O sétimo tipo de pessoa a evitar é o manipulador. Imagine sua vida como um roteiro de filme, onde você é o personagem principal e tem uma ideia clara de como sua história deve se desenrolar, com reviravoltas, aliados, mentores e um ato final definidos. No entanto, surge o manipulador, o produtor sombrio que reescreve sutilmente seu roteiro sem que você perceba, até que um dia se dá conta de que sua linha narrativa saiu dos trilhos. O manipulador é hábil na arte das manobras emocionais e psicológicas. Utiliza elogios, viagens de culpa ou até mesmo enganos para direcioná-lo a uma direção que os beneficia.
Pode ser um amigo que, frequentemente, faz com que você pague o jantar, utilizando argumentos como você sabe, tenho passado por um mês difícil, e para você, que é tão bem-sucedido, não faria muita diferença, mas alegraria meu dia. Com o tempo, percebe-se que sua generosidade está sendo explorada, mas confrontá-los parece desconfortável, pois eles enquadraram como um favor a um amigo necessitado. Lidar com um manipulador pode ser uma tarefa desafiadora, mas há estratégias eficazes para neutralizar suas táticas. Uma abordagem conhecida como o fuging consiste em concordar com qualquer verdade nas declarações do manipulador, mas resistir à coerção emocional. Por exemplo, se afirmam, você é tão bem-sucedido, deveria pagar o jantar, você pode responder com firmeza, você está certo, tenho me saído bem, mas vamos dividir a conta como costumamos fazer. Outra maneira de enfrentar um manipulador é estabelecer limites claros e garantir que sejam respeitados. Se solicitarem dinheiro emprestado ou tentarem envolvê-lo em tarefas desconfortáveis, aprenda a dizer não de maneira assertiva. Ao manter um tom calmo, expressando claramente, como eu não posso emprestar dinheiro, mas estou aqui para oferecer apoio emocional, você estabelece um limite enquanto preserva a amizade. Inspirar-se no pensamento estoico é valioso. Como alertou Epíteto, não podemos escolher nossas circunstâncias externas, mas temos controle sobre como respondemos a elas. O manipulador muitas vezes se aproveita de reações previsíveis, manipulando sua bondade, culpa ou desejo de aprovação. Optar por responder de maneira diferente é retomar o controle do seu próprio roteiro. Portanto, se deparar com um manipulador em sua vida, lembre-se de que você segura a caneta. A linha narrativa é sua para escrever, e embora o elenco possa incluir uma variedade de personagens, a jornada do protagonista, a sua jornada, deve ser guiada por seus valores e decisões. Reivindique seu roteiro e não permita que ninguém manipule a narrativa da sua vida. O oitavo tipo de pessoa a evitar é alguém propenso ao consumo excessivo. A moderação, conforme ensina a filosofia estoica, é um princípio essencial. Para muitos, o acúmulo não resolve problemas, apenas os transforma, como Sêneca observou, em pessoas que se entregam. Buscar prazer através do consumo excessivo, seja em bens materiais, comida ou outras indulgências, é uma busca constante por satisfação, muitas vezes prejudicando o indivíduo. Um exemplo ilustrativo é o de Jack, um entusiasta do consumo desenfreado. Ele se entrega a compras extravagantes, festas luxuosas e jantares em restaurantes refinados, buscando incessantemente prazer e felicidade nesses excessos. Sua falta de autocontrole resulta em gastos financeiros desnecessários e no comprometimento de seu tempo e energia. No entanto, a filosofia estoica adverte contra esse comportamento, enfatizando o equilíbrio, moderação e a busca de valores espirituais em detrimento dos materiais. Para os estoicos, a verdadeira satisfação surge do entendimento das limitações e da adoção de um estilo de vida ético e controlado. Jack, ao direcionar sua atenção para alegrias espirituais e exercer autocontrole sobre sua ganância e consumo excessivo, poderia alcançar um equilíbrio mais verdadeiro e uma felicidade mais duradoura. O nono tipo de pessoa a evitar é o fofoqueiro, uma figura onipresente em um mundo moderno de comunicação fácil e rápida. Esses indivíduos propagam histórias muitas vezes desprovidas de verdade e sem consideração pelos impactos negativos. Associar-se a fofoqueiros é semear desconfiança e mal-entendidos na própria vida, contrariando o princípio estoico de buscar virtude e verdade. Como afirmou Marcos Aurelius, não perca tempo discutindo o que um homem bom deveria ser, seja um. Ser estoico significa, portanto, buscar a verdade e a virtude em vez de se envolver em fofocas prejudiciais. É crucial não apenas evitar envolver-se em fofocas, mas também afastar-se daqueles que não compartilham valores éticos. Em resumo, seja cauteloso com aqueles que divulgam informações não verificadas e não confie em pessoas que não prezam pela moralidade e verdade. Imagine-se em um ambiente de trabalho competitivo, onde você concluiu com orgulho um projeto desafiador. No entanto, rumores negativos circulam, disseminados por um colega, desempenhando o papel de fofoqueiro. Esse comportamento cria tensão e mal-entendidos, prejudicando não apenas seu moral no trabalho, mas o ambiente geral. Aplicar a filosofia estoica nesse cenário significa manter a integridade, não permitindo que a fofoca manche seu caráter, e continuar a trabalhar com virtude para que seus valores brilhem mais do que rumores incertos.
O 10º e último tipo de pessoa a evitar é o senhor do pessimismo. Enquanto alguns apreciam a beleza de um céu sombrio, os pessimistas só veem a promessa de chuva. Sua perspectiva é escura, concentrando-se exclusivamente nos aspectos negativos. Marcos Aurelius nos lembra de rejeitar nosso senso de injúria, evidenciando o poder da perspectiva. Na filosofia estoica, a avaliação que fazemos dos eventos externos é o que causa perturbação. Afastar-se da negatividade é vital, pois nossas relações sociais moldam nosso caminho. Não queremos alguém que nos desanime nos momentos de pico ou que nos leve a um estado de espírito negativo durante desafios. Faça uma reflexão rápida. Dentre esses personagens, encontrou recentemente alguém em sua vida que frequentemente lida com eles? Compartilhe nos comentários abaixo, e estou genuinamente curioso. Evitando esses 10 tipos de pessoas, você resguarda sua paz mental, mantendo o foco no que verdadeiramente importa e conduzindo sua jornada estoica com resiliência e virtude. Agradeço pela atenção, e se este conteúdo foi útil, por favor, deixe seu like e inscreva-se para apoiar nossa constante exploração da filosofia estoica. Seu engajamento e dedicação aos princípios estoicos contribuem para uma comunidade em busca de sabedoria, coragem e uma vida bem vivida.